No século I, antes de existir qualquer estrutura chamada de Igreja Católica Romana, os cristãos eram um pequeno grupo espalhado por vilas, colinas e subúrbios do vasto Império Romano. Eles se reuniam em casas, cavernas e catacumbas. Não tinham templos, altares ou sacerdotes formais. Viviam como famílias clandestinas, partilhando pão, orações e cartas de apóstolos como Paulo, Pedro e João. Nero, o primeiro grande terror. Em 64 d.C., um incêndio devastador consumiu Roma. As chamas destruíram bairros inteiros, pessoas morreram, templos ruíram e o caos tomou conta da capital do mundo. A população exigia um culpado e o imperador Nero encontrou uma oportunidade perfeita. Ele acusou os cristãos, um grupo pequeno, estranho, que não adorava os deuses do Estado e se recusava a oferecer incenso ao imperador. O que se seguiu foi uma das primeiras perseguições sistemáticas da história cristã. Nero ordenou execuções públicas, crucificação. Muitos foram erguidos em cruzes ao longo das estradas. Lapidação e espancamento, usados para confissões forçadas. Execução como tochas vivas. Os cristãos eram cobertos de piche e acesos para iluminar os jardins do imperador durante seus banquetes noturnos. Ataques por feras. No circo, leões e cães famintos eram soltos sobre eles diante da multidão. Tacitus, o historiador romano, descreve essas execuções como uma crueldade além do que a própria Roma poderia suportar. Ali, pela primeira vez, o nome cristão ficou associado à morte, à vida dos cristãos antes da Igreja Imperial. Mas quem eram esses cristãos que Roma temia? Eles não tinham poder político, não possuíam templos e não cobravam impostos religiosos. Viviam em fraternidade simples, distribuíam alimentos aos pobres, cuidavam de viúvas e órfãos e realizavam batismos em rios e cavernas. Celebravam a ceia do Senhor em casas, uma refeição comunitária, não um ritual sacerdotal. Os romanos os chamavam de ateus, porque não adoravam os deuses visíveis e consideravam seus encontros subversivos, pois afirmavam que Jesus é Senhor e não César. Para o império, isso era traição. Da perseguição à aceitação. Nos séculos seguintes, as perseguições continuaram variando conforme o imperador. Cristãos eram forçados a sacrificar aos deuses, queimar incenso ao imperador ou morrer. Mas quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. A fé que Roma tentava destruir se espalhava por suas fronteiras e até infiltrava o exército. De Nero a Constantino, a virada do império. E então, na virada do século IV, algo que parecia impossível aconteceu. Um novo líder ascende ao poder, Constantino, um general que governava um império dividido, cheio de crises e guerras internas. Em 312 d.C., antes de uma batalha decisiva, a Ponte Milvia, Constantino afirma ter visto um sinal nos céus, um símbolo em forma de cruz, acompanhado das palavras "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Ele manda pintar o símbolo nos escudos de seus soldados e vence. A partir daí, muda tudo. Em 313, com o Édito de Milão, Constantino legaliza o cristianismo. Os que antes eram queimados vivos, agora são protegidos pelo imperador. As catacumbas se transformam em basílicas. O grupo perseguido se torna a religião favorecida do império. Roma, que crucificou cristãos sob Nero. Roma, que os jogou aos leões. Roma, que os acusou e caçou. Agora se tornava Roma cristã. Um império que antes matava cristãos passou a construir igrejas, nomear bispos e controlar debates doutrinários. O que nasceu como uma fé simples entre pescadores da Galileia tornou-se, pela mão de Constantino, um dos sistemas religiosos e políticos mais influentes da história. Se não podemos vencê-los, junte-se a eles. Para muitos historiadores, a conversão de Constantino levanta uma pergunta inquietante. Foi uma experiência espiritual ou uma jogada política genial?
O império estava dividido, enfraquecido por guerras civis e fações rivais. O cristianismo, por outro lado, crescia silenciosamente, de norte a sul, de oeste a leste. Era impossível ignorar os cristãos. E como diz um antigo princípio romano, se não podemos vencê-los, unamo-nos a eles. A estratégia romana: adorar o Deus do inimigo. No campo de batalha, Roma tinha uma tradição curiosa, quase supersticiosa. Antes das guerras mais difíceis, os generais ordenavam: vamos adorar o Deus do nosso inimigo, para que ele nos conceda a vitória. Era uma tentativa de capturar a proteção espiritual do outro povo. Os romanos tinham feito isso por séculos: absorver deuses estrangeiros, misturar cultos, sincretizar rituais. E muitos historiadores sugerem que Constantino não fez nada diferente. Apenas escalou essa tradição para o nível imperial. Constantino entre dois mundos. Constantino enfrentava um dilema monumental: como governar um império religioso dividido entre cristãos e pagãos. Os cristãos rejeitavam os sacrifícios, templos e imagens. Os pagãos eram profundamente ligados a essas tradições. Um ato a favor de um grupo poderia incendiar o outro. A solução de Constantino: fundir os dois mundos, misturar símbolos, reconstruir templos, reorganizar o culto, colocando o cristianismo dentro da estrutura religiosa romana. A introdução do paganismo no cristianismo. Nascia ali um fenômeno histórico sem precedentes: o cristianismo imperial. Os templos pagãos não foram destruídos, mas reaproveitados. As vestes dos sacerdotes foram substituídas por túnicas cristãs, mas mantidas no mesmo formato cerimonial. Deuses antigos tiveram seus nomes trocados, mas suas imagens, poses e atributos continuaram. O que antes era o culto do sol invicto transformou-se em festividades honrando o Cristo. O que era o templo de Vênus virou santuário mariano. O que eram estátuas de deuses protetores virou santos padroeiros. A simplicidade original do cristianismo, reuniões em casas, igualdade entre irmãos, ausência de clero hierárquico, foi substituída por templos monumentais, altares sagrados, incenso, sacerdócio imperial e rituais herdados diretamente dos cultos romanos. Dogmas imperiais. O preço da união. Constantino precisava de unidade religiosa para garantir unidade política, e para isso introduziu algo que os primeiros cristãos jamais conheceram: dogmas obrigatórios, credos definidos, tribunais de fé, bispos com poder estatal. Roma tomou a fé dos apóstolos, simples, espiritual, descentralizada, e a moldou nas estruturas administrativas do império. Não era mais apenas religião, era governo, era identidade, era estratégia. Um novo sistema religioso. Assim, o cristianismo, que havia sobrevivido às garras de Nero, agora se tornava a própria alma do império. Mas a que preço? Para agradar tanto os cristãos quanto os pagãos, Constantino criou uma síntese inédita. Um cristianismo adornado com símbolos romanos. Um império adornado com símbolos cristãos. A antiga fé dos perseguidos, transformada em religião oficial dos perseguidores. Muitos especialistas se perguntam: a conversão de Constantino foi um milagre divino ou a maior jogada política da antiguidade? Certo é que dali em diante nascia um novo tipo de cristianismo, misturado, remodelado, imperial, que mudaria o curso da história para sempre. Enquanto Constantino remodelava o cristianismo, outra voz, muito mais antiga, começava a ressurgir na memória dos estudiosos. Uma profecia escrita mais de 600 anos antes da era cristã. Uma profecia que falava de um poder político e religioso, com características únicas, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. O reino que mudaria leis sagradas. Para o profeta Daniel, um poder futuro se levantaria,
não apenas para governar nações, mas para interferir diretamente naquilo que pertence somente ao Altíssimo, os tempos sagrados, a lei divina, as práticas do povo de Deus. Esse poder falaria contra o Altíssimo, perseguiria os santos e alteraria fundamentos estabelecidos nas Escrituras. E alguns estudiosos veem na transição de Roma pagã para Roma cristã o exato cumprimento dessa profecia, mudando os tempos, do sábado ao domingo. Em 321 d.C., Constantino decreta o descanso obrigatório no venerável dia do sol, não no sábado bíblico, mas no domingo, o dia dedicado ao sol invictus, uma mudança política, embrulhada em linguagem cristã. Para alguns intérpretes, esse é o momento exato em que Roma mudou os tempos, alterando o calendário sagrado bíblico, mudando a lei, a autoridade sobre os mandamentos. Séculos depois, concílios e decretos eclesiásticos fariam algo ainda mais ousado: modificar, reinterpretar e até substituir partes da lei sagrada. O segundo mandamento, proibindo imagens, foi reinterpretado e suavizado. O sábado, o quarto mandamento, foi substituído pelo domingo. As festas bíblicas desapareceram, dando lugar às festividades romanas cristianizadas. Novos dogmas foram adicionados, sem raízes claras no ensino apostólico.